Olá pessoal, aula de língua portuguesa, professor Arlesson, turma 6º ano A, 6º ano B. Pessoal, nessa aula a gente vai fazer alguns exercícios de fixação. Qual é o objetivo dessa aula? É fazer fixar na nossa cabeça o que a gente aprendeu sobre artigo e numeral. E a forma mais eficaz da gente fazer isso é resolvendo questões. Então vamos lá. São 10 questões, vamos responder. Número 1, questão 1. Coloque o artigo nos espaços vazios, conforme o termo subsequente o aceite ou não. Quando necessário, faça a contração de preposição com um artigo. O que a questão quer aqui? Preencher esses espaços com artigo, se for necessário ou não. Se precisar da contração, contração é o que? A preposição mais o artigo. Por exemplo, a palavra em, mais a preposição em, mais o artigo o, forma no. O artigo no. Então vamos aqui. Letra A. Afinal, estamos em Brasil ou em Portugal? Neste caso aqui, a gente poderia colocar no Brasil. Afinal, estamos no Brasil ou em Portugal? Vão anotando nos seus cadernos aí, tá? A resposta. Só as respostas, tá? Porque esse material, como é vídeo, vai estar registrado no YouTube e vocês podem revisar. Mas é bom anotar pelo menos as respostas. Letra B. Viajamos para Estados Unidos. Fora isso, nunca saímos de casa. Veja que aqui, viajamos para Estados Unidos. Está faltando aqui o que? O artigo. Viajamos para os Estados Unidos. Por que está no plural? Quando esse artigo está se referindo ao substantivo aqui do lado, Estados Unidos, ele não está no plural, consequentemente o artigo tem que estar, ele tem que estar flexionado e tem que estar em concordância em gênero e número. Tá no masculino? Tá no plural? Também tem que estar. Viajamos para os Estados Unidos. Fora isso, nunca saímos de casa. Nessa parte aqui não é necessária, pois já está esclarecida já. Veja que a questão diz quando necessário. Letra C. Todos os casos estão sob controle. Todos os casos. Casos aqui é o substantivo. Tá no plural? Tá. É masculino? Tá. Qual o artigo que combina? Lembrando, os artigos definidos: o, a, os, as. Indefinido: uma, uns, umas. Qual desses 8 que confere aqui? Que se encaixa na nossa frase? Todos os casos. Todos os casos estão sob controle. Letra D. Toda família estrangeira que vem para o Brasil procura logo seus parentes. Aqui não é necessário, gente. Não precisa eu falar toda a família. Pior ainda se eu falasse toda o família. Não precisaria. Todos os 20 jogadores estão gripados. Veja aqui. Se refere a todos os que? Os 20 jogadores. Jogadores aqui está no plural? Tá. Então vou precisar de um artigo. Como ele especificou que são 20 jogadores, então eu preciso de um artigo definido. O artigo definido são aqueles lá: o, a, os, as. Qual se encaixa nesse aqui? Todos os 20 jogadores.
Todos os 20 jogadores estão gripados. Letra F. Todos 4 saíram. Nesse caso aqui não precisa, pessoal. Já está bem especificado e está correta essa frase. Lembrando que a questão era para você preencher os espaços vazios com os artigos definidos ou indefinidos quando necessário. E se puder fazer a contração de preposição com artigo, faça. Que foi essa letra A aqui que a gente fez, um exemplo. Vamos para a segunda questão. Na frase abaixo, coloque dentro dos parênteses a letra que indica a classificação das palavras em negrito. Vamos lá. José chega ao aeroporto 2 horas depois de o avião ter decolado. Essa outra frase, consegui a 23ª classificação. Olha o numeral aqui, vamos marcar ele. Ainda resta a metade da torta. Outro numeral. Ele trabalhou o dobro do que havia planejado. Numeral. Recebi 1/12 do meu salário. Ele recebeu 2/3 da herança paterna. Todos esses que eu estou em negrito, que eu estou sublinhando aqui, são os numerais. Então, é para classificar o numeral. Lembrando de que as nossas aulas falei que o numeral ele pode ser de 5 formas: cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário e coletivo. Vamos ler cada frase aqui e analisar qual dessas classificações ele se encaixa. José chega ao aeroporto 2 horas depois do avião ter decolado. O numeral aqui 2, qual desses ele se classifica em qual desses aqui? Lembrando, quando eu falei que o numeral era cardinal, é a forma como a gente preenche um cheque, como a gente escreve por expresso aquele número. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui, ó, se encaixaria em cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário ou coletivo. Nesse caso aqui, seria número cardinal, número 1. Consegui a 23ª classificação no concurso de contos da escola. Lembra do Rubinho Barrichello, que eu falei o exemplo? São números ordinais. Por exemplo, Rubinho Barrichello chegou em 2º lugar. Segue uma ordem. Quando ele fala que ele chegou em 1º, 2º, 3º, 23ª classificação, é uma ordem, seguida uma ordem, uma sequência. Nesse caso aqui, veja a palavra, se segue uma ordem vem de ordinal. Então, número 2, numeral ordinal. Terceiro aqui, ainda resta a metade da torta. A metade. Veja que isso aqui é uma fração. A metade é o que? É 50%. A metade. Então, ela é o que? Fracionária. Quando indica uma fração, fração vem de fracionário. Numeral fracionário. Vamos colocar aqui 4. Ele trabalhou o dobro do que havia planejado. Quando vem o dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, que indica multiplicação, aí o numeral é o que? Numeral multiplicativo. O nome já diz, gente, já tem as dicas na nossa frente aqui. Vamos marcar. Número 3, multiplicativo. Recebi 1/12 do meu salário. 1/12, gente, é isso, representado isso aqui.
uma parte de 12. Representa o que? Uma fração. Se é uma fração, é o que? Numeral fracional. Número 4. Ele recebeu 2/3 da herança. 2/3 é o que? 2/3 é o que? Não é uma fração? Número 4 também. Numeral fracionário. Vendi 2 dúzias de ovos. Veja que a dúzia não quer dizer, não é um numeral em si, como um cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário. Mas é um numeral que, quando a gente fala em dúzia ou meia dúzia, a gente indica que dúzia vem 12. Todo mundo sabe que é 12. É um coletivo. O coletivo de 12 é dúzia, de qualquer ser. Então, como é um numeral coletivo, vamos marcar aqui. Sequência 5. Então, a nossa sequência da nossa resposta é essa: 1, 2, 4, 3, 4, 4, 5. Questão número 3. Classifique os artigos conforme o modelo. Vamos ver o modelo aqui. O senhor me dá um presente de aniversário. Veja que o é um artigo definido e está no masculino, singular. É um artigo indefinido, masculino e singular. Agora, com esse exemplo aqui, vamos trabalhar as letrinhas A, B e C. Ganhei uma caneta dourada. Aqui, qual é o numeral? Ou qual é o artigo? Uma. Lembra que eu falei artigos definidos: o, a, os, as. Indefinido: uma, uns, umas. Então aqui vamos classificar ele. Ele é o que? Artigo indefinido. Indefinido. Ele está num feminino porque a palavra caneta é feminina. E ele tem que estar o que? Concordando em gênero e número. Caneta é feminina. E também está em o que? No singular. Letra B. Os irmãos ganharam doces. O artigo aqui é os. Está especificado aqui quem são os irmãos? Sim, não são alguns irmãos, são os irmãos. Então aqui já é um artigo definido. Lembra, artigo definido: o, as, os, as. Indefinido: uma, uns, umas. Espero que você esteja anotando aí as respostas. Artigo definido. Irmãos, é o artigo, é o substantivo. O artigo vem sempre junto com o substantivo. E ele concorda com o substantivo em gênero e número. Ele aqui está no plural, irmãos? Sim. Então, consequentemente, os artigos têm que estar o quê? No plural também. Irmãos é masculino ou feminino? Masculino. Se fosse irmãs, seria feminino. Então, artigo definido, masculino, e está no plural. Letra C. A gaita era verde. O que era verde? A gaita. A gaita aqui é um substantivo. Esse artigo é o artigo definido ou indefinido? O que era verde? Não está definido que ele está se referindo a uma gaita que é verde.
Então, é um artigo definido. É um artigo definido. Gaita é uma palavra feminina. E está no singular. E essas foram as respostas da terceira questão. Quarto. No texto a seguir, segure os artigos definidos e sublinhe os artigos indefinidos. Vou fazer o seguinte. De vermelho, eu vou circular os artigos definidos, tá? Então vamos lá. A seleção brasileira de futebol, que perdeu o jogo contra a Holanda, demonstrando grande descontrole emocional, voltará a ter acompanhamento de um psicólogo. Então vamos lá. De vermelho eu vou botar os artigos definidos. O jogo a Holanda, descontrole emocional, voltará a ter acompanhamento de um. Nesse caso aqui, ó, o pronome definido aqui, ó, é um. Seleção brasileira, artigo definido, singular, feminino. O jogo, artigo aqui definido, no singular, masculino. A Holanda, artigo definido, feminino, porque Holanda é uma palavra feminina, e está no singular. Um psicólogo, pronome artigo indefinido, e está no singular. Quinta questão. Classifique os artigos destacados na frase a seguir. A forma mais clara da gente ver, da gente responder para classificar um artigo, é seguir aquela tabelinha. Artigo definido: o, a, os, as. Indefinido: um, uma, uns e umas. Então aqui, ó, uns meninos, indefinido. A bola de futebol é o que? Artigo definido. Esse aqui está no plural, o indefinido está no plural e o artigo definido aqui está no singular. Próxima questão. A minha irmã comprou um vaso de flores. O a é um artigo que definido, está especificando, particularizando aquele substantivo, irmã, está no feminino e no singular. O um é o que? Indefinido e está no singular. Letra C. Pedir informações a uns meninos da vizinhança. Aqui o artigo é indefinido. Veja que ele faz parte daquela listinha. Uns meninos da vizinhança. Uns é indefinido e está no plural. Pronto, pessoal. A gente já classificou os nossos artigos aqui. Lembrando,
A forma mais certa da gente fazer isso é lembrando da nossa tabelinha. O que diz a nossa tabelinha? Que os artigos definidos são o, a, os, as, e os indefinidos uma, uns, uma. Sexta questão. Explica a diferença de sentido observada entre as frases. Partindo de uma parte mais sintáxica, ou seja, o sentido, vamos ver aqui as frases e ver a diferença. Como que o sentido muda em relação se a gente trocar alguns artigos. Vamos lá. Conheci poucas pessoas que presenciaram esse fato. A outra frase. Conheci as poucas pessoas que presenciaram esse fato. Aqui ele quer dizer que conheceu poucas pessoas. Conheceu poucas pessoas no sentido numérico. E aqui nessa outra frase, conheci as poucas pessoas em um sentido mais vago, não numeral, como na primeira. Essa é a diferença, pessoal. Aqui a gente tem que estar atento às palavras, o contexto real das palavras. Conheci poucas pessoas que presenciaram esse fato. Ele está dizendo que conheceu poucas pessoas no sentido numérico. 1, 2, 3 pessoas. Agora, quando ele fala conheci as poucas pessoas que presenciaram esse fato, é um sentido mais vago, não numeral. Sétima questão. Classifique os numerais destacados na frase a seguir. É a terceira vez que explico as regras do jogo. Lembrando, pessoal, que o numeral é aquele 5. Fracional, ordinal, multiplicativo, fracionário e coletivo. A gente olha para essas classificações, a gente lê o numeral e diz. Por exemplo, aqui, a letra A é a terceira vez que lhe indico as regras do jogo. Quando eu falo terceiro, a gente está falando em ordem. Se é ordem, é o que? Ordinal. Lembra do exemplo do Rubinho Barrichello. Rubinho Barrichello chegou em terceiro lugar. Não é uma ordem dos carros na faixa de chegada. Se segue uma ordem, é numeral ordinal. Letra B. Quero 200 gramas de queijo. A forma desse numeral aqui é o numeral cardinal. Por quê? É a mesma forma que a gente preenche um cheque, é a mesma forma que a gente escreve expressamente aquele número 200, 300, 400, 500. Então, ele segue o que? A forma expressa. Letra C. Pingue 15 gotas em 1/4. Aqui tem dois numerais, 15. O primeiro é o que? Se ele está escrito de forma expressa o número 15, eu sei que é o que? Cardinal. Que é a mesma forma que a gente preenche um cheque,
que a gente escreve um número expresso em expresso. E 1/4, isso aqui é o que? Lembrando, são aqueles 5: ordinal, cardinal, fracionário, multiplicativo e coletivo. 1/4 é o que? O que significa isso aqui, pessoal? É uma fração. Então, se é fração, então é o que? Numeral fracional. Oitava questão. Classifica os numerais das orações abaixo. Nossa equipe fez 6 pontos. 6. Eu estou escrevendo em expresso o número 6, então numeral cardinal. Depois de tantas compras, fiquei 1/3 do dinheiro. 1/3 do dinheiro. Isso aqui, gente, é uma fração. Se é fração, tá na cara que é um numeral fracionário. Consegui alcançar o segundo lugar. Ó, o Rubinho Barrichello aqui. Então, isso aqui numeral, se segue uma ordem, o que? Numeral ordinal. Meu amigo recebeu o triplo de mim. Olha os multiplicativos, gente. Então, numeral aqui é multiplicativo. Quando se fala dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, então a numeral aqui é multiplicativo. Letra E. Daremos a meninas o dobro de nossos brindes. Vamos voltar à nossa classificação do 5. Numeral pode ser o que? Cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário ou coletivo. Dobro é o que? Multiplicativo, assim como a letra D aqui. Exprime uma ideia de multiplicação. Nona questão. Escreva os números por extenso, colocando os substantivos no plural. Aqui está pedindo duas coisas. A gente vai trabalhar o que? Os numerais e substantivos no plural. Então vamos lá. Quando eu falo 3 pão, eu falo 3 pães. Veja que a gente está trabalhando tanto o numeral como o plural dos substantivos. 12 porco, eu falo 12 porcos. É importante a gente saber escrever. Às vezes a gente fica na dúvida se é com S, com Z, com X. Por isso que é importante a gente escrever os números em extenso. 14 papel, eu falo 14 ou então 14. Papéis. Se lembra que eu falei que 14 é uma variante linguística? Ele admite duas formas certas, a palavra 14.
tanto com que o A como o CA. As duas formas, pela a língua brasileira, a gramática brasileira, são reconhecidas como corretas. Letra D. 660 gramas. Veja, gente, como é que é escrito por extenso a palavra aqui. Ó o emprego do SC aqui, ó o emprego do 2S, a gente fica na dúvida às vezes, por isso que é importante a gente praticar. 10ª e última questão. Escreva por extenso os numerais. Rodrigo e Rafael fizeram pontos no jogo de basquete. Aqui em parênteses está 16. Fizeram fizeram 16 pontos. Letra B. Estamos no 12º mês do ano. 12º eu sigo uma ordem, numeração ordinal. Décimo segundo mês do ano. Vinícius é o 29º da chamada. Aqui também, como eu sigo uma ordem, segue ordem é o que? Ordinal. Então, é uma numeração ordinal que a gente vai escrever aqui, que é a Vinícius é o 29º da chamada. Letra D. Leonardo comemorou o aniversário do seu avô. Nesse caso aqui, 60. Ele segue uma ordem. Essa ordem, então, é o numeral ordinal. 60 é o que? 60º, gente. Decorem esse número. 60º. Então, pessoal, nessas atividades das 10 questões, a gente trabalhou 5 de artigos. Lembrando, artigo definido, indefinido. Quais os definidos? O, a, os, as. Indefinido: uma, uns, umas. Os artigos, eles têm que concordar com o substantivo. Eles sempre estão do lado do substantivo. Eles têm que concordar em gênero e número. Gênero o que? Masculino ou feminino? Número, singular ou plural. Os numeral, a gente trabalhou eles também. Indicam uma quantidade ou uma sequência numeral numa frase. Uma quantidade ou uma sequência numeral numa frase. Os numerais podem se classificar em 5. Ele pode ser fracionários, ordinal, multiplicativo, fracionário ou coletivo. Ordinal segue uma ordem. Exemplo: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º, 11 e por aí seguinte. Cardinal. Os números cardinais, eles são como são escritos de forma por extensa aquele número. Ou então como a gente preenche um cheque. Por exemplo, se eu for falar a palavra 14, eu tenho que escrever por extenso aquele número 14. É como a gente preenche o número por extenso. Multiplicativo: se vier palavras como dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sexto, sempre com a ideia de multiplicação, é numeral multiplicativo. Outra classificação é a fracionária, que indica o que? Uma fração, uma parte daquela fração, daquele total. Por exemplo, eu recebi 1/4 do meu salário. Eu recebi
dozeavos do que deveria receber, dá uma ideia de fração, de cortação de parte. Então é fracionário. E também tem um numeral coletivo. Por exemplo, ela recebeu uma dúzia de elogios. A dúzia a gente sabe que não é o numeral, um numeral comum, mas dá a ideia de que ele faz parte de um conjunto de 12. Está especificado que é um coletivo de número. Então, aquilo é um numeral coletivo. O número, os numerais, da mesma forma como artigos, eles têm que concordar em gênero e número. Gênero é o que? Masculino ou feminino. Tem que concordar também em número, se é singular ou plural. Então, essas duas classes gramaticais, artigo e definido, elas quase sempre andam junto. Ela auxilia o substantivo. Então, até hoje nas nossas aulas, a gente acompanhou substantivo, adjetivo, artigo e numeral. Próximas aulas a gente vai trabalhar mais um pouquinho sobre artigo e numeral. Vamos montar o nosso fluxograma e vamos também ver as questões de interpretação de texto. A gente vai ler alguns textos e a gente vai trabalhar aquele texto, o que ele está pedindo, a gente se conectar com o texto e responder as perguntas. Então, pessoal, até a próxima aula. Espero que o áudio esteja bacana. Até a próxima. Fiquem com Deus.